Presidente, a primeira orientação da história do Partido Missão. Missão, deputado Kim Kataguiri. Partido Missão orienta não. Razão pela qual a missão orienta não. Partido Missão vota não. Primeiro, essa vinculação já existe. Essa vinculação, ela existe e é de 5%. O que a gente está propondo nesse projeto é que passe para 6%. Então é falácia dizer que vai defender política da mulher, combater feminicídio se não colocar dinheiro. Quem votar com o nosso relatório vai olhar os dados pandêmicos do Brasil de morte por feminicídio e violência doméstica e vai votar com o relatório. Kataguiri, pelo Missão. Nós discutimos um projeto parecido na Comissão de Segurança Pública sobre vincular parte do orçamento para determinada política pública e, dessa ocasião, eu estudei. Dos 20 países que possuem a maior segurança para mulheres, em que as mulheres são menos estupradas, são menos agredidas e são menos mortas, nenhum deles possui vinculação orçamentária. Nenhum. Zero. A deputada Soraya argumenta e diz a verdade quando fala que já é vinculado. Sim, não deveria ser. Ela quer aumentar de 5 para 6, eu quero diminuir de 5 para 0. Nós temos uma divergência fundamental de visão de mundo, porque não é o que funciona no mundo desenvolvido. A gente fica inventando vinculação. Vamos viver um colapso em 2027 justamente porque as despesas obrigatórias vão ultrapassar as discricionárias. Se a gente ficar carimbando verba do executivo, fecha o executivo, a gente carimba quanto precisa ser em violência contra a mulher, quanto precisa ser em patrulha ambiental, quanto precisa ser para cada setor, como tem na nossa Constituição hoje, tem obrigação das despesas previdenciárias, tem obrigação de educação, tem obrigação de saúde, tem o pagamento de emendas parlamentares. Hoje, a cada R$10 que a gente paga de imposto, o presidente da República decide o destino de um. A gente está fazendo, para fazer uma analogia, um paralelo, a mesma coisa com o Fundo de Segurança Pública, razão pela qual a orientação da missão é não. Como é que tem setores que conseguem ser contra a escola ter programas de cultura valorizando os saberes comunitários e toda a produção cultural no entorno da escola e das suas práticas e vivências? Presidente, a primeira orientação da história do Partido Missão. Missão, deputado Kim Kataguiri. Senhora Presidente, com muita honra, utilizo esse microfone agora como líder da bancada de um só do Partido Missão. Eu quero falar sobre esse projeto. Primeiro, fui presidente da Comissão de Educação e as nossas crianças, elas não sabem ler, elas não sabem fazer conta de fração. Metade dos nossos estudantes de ensino médio são analfabetos funcionais. Metade tem uma nota no PISA que, segundo a OCDE, não é suficiente para você exercer a sua cidadania. Os nossos alunos precisam de foco em português e matemática, que é a base que se faz no mundo desenvolvido. O cobertor é curto, a gente precisa ter prioridade, a gente precisa focar no investimento, numa educação que sequer... Veja, os alunos sequer hoje têm a capacidade de interpretação para ter o acesso de qualidade e entender profundamente o acesso à cultura que está se propondo aqui. E o último ponto é uma lei sem eficácia porque não prevê sua auto-aplicação. Partido Missão orienta não. Está encerrada a votação. Sim, 290, não 147. Aprovado. Mais uma urgência que os deputados estão apreciando agora aqui no plenário, essa é a votação de um pedido de urgência para o projeto que trata da profissão de doula, a regulamentação dessa profissão. Deputado Kim Kataguiri. Discurso bonito em prol de profissões quando a gente vota a regulamentação dessas profissões. Só que eu nunca vi, depois de a gente aprovar a regulamentação de uma profissão, a vida desse profissional na prática melhorar. É muito discurso bonito, é muito populismo, é muita demagogia, mas na prática, benefício nenhum. Pelo contrário, olha só, o texto do projeto, ele reconhece que hoje as doulas que trabalham há mais de 3 anos, elas são boas profissionais, mesmo que elas não tenham ensino médio, mesmo que elas não tenham um ensino técnico profissionalizante. Pois bem, agora, para o futuro, esse projeto estabelece que as doulas de hoje, que estão nessa mesma condição, estarão proibidas de trabalhar, porque elas vão precisar de um curso específico que as de hoje não precisam. Então, se o texto considera, e veja a contradição do próprio texto, se o texto considera que hoje uma doula que trabalha há 3 anos ou mais e não tem formação específica é uma boa profissional e pode continuar trabalhando, porque no futuro, doulas com essa mesma condição não vão poder existir. E outro ponto, a gente está aprovando a urgência aqui
de um texto que claramente foi feito nas coxas. E eu digo por quê. A gente tem uma emenda constitucional, um artigo na Constituição, que é o artigo 167, parágrafo 7º, que eu invoco constantemente na Comissão de Finanças e Tributação, que estabelece que sempre que nós criamos custo para entes subnacionais, para os estados e para os municípios, que é o caso desse projeto, nós precisamos apresentar a fonte de financiamento. Esse projeto não apresenta. Então esse projeto, como tantos outros que eu já vi passar no plenário dessa casa, se for a sanção, o Supremo vai derrubar com base nessa mesma emenda constitucional. Então assim, nem para se fazer um texto bem feito, que atenda à constitucionalidade, que não vá ser derrubado depois. É fácil vir aqui e fazer o discurso bonito, mas o texto vai ser derrubado amanhã por qualquer canetada de juiz de primeira instância em julgamento incidental de inconstitucionalidade ou no controle abstrato do Supremo Tribunal Federal, porque não observou uma emenda constitucional simples, uma questão de técnica legislativa simples. Então, meus 2 pontos principais. Primeiro, é um texto contraditório porque diz que a doula que é boa para trabalhar hoje, amanhã ela vai estar proibida de trabalhar. As novas que se formarem nas mesmas condições que se formaram hoje, estariam proibidas de trabalhar no futuro. Segundo, porque descumpre a emenda constitucional sobre financiamento para os entes subnacionais e, portanto, será derrubada. Obrigado, presidente. Que aqui muitos vão recorrer à tecnicalidade, dizer que é por um motivo meramente regimental que não vai se regulamentar uma profissão que é absolutamente necessária para o cuidado das gestantes brasileiras. E mais, elas já estão na tabela SUS, elas já estão em vários serviços de saúde do país. Então, o que nós estamos fazendo é garantindo justiça, é garantindo direito de profissionais que já trabalham e que já atuam dentro do Sistema Único de Saúde. Por isso, esse projeto é fundamental. Para orientar, deputado Kim Kataguiri, pelo Missão. Presidente, primeiro, todos os discursos a favor aqui, nenhum deles tratou sobre o texto do projeto. Nenhum. Parece que mesmo quem é a favor não leu. Nenhum dele tratou sobre nenhum dispositivo do projeto. Eu coloquei sobre o problema da Constituição, que vai fazer com esse projeto não valha nada, mesmo para quem é a favor, vota a favor. O que adianta se amanhã vai cair por inconstitucionalidade? Qual foi a resposta da deputada? Por uma questão meramente regimental. Não é nem o regimento, é a Constituição. É inacreditável ter que ensinar isso para uma deputada, mas na democracia a forma importa. Não é só o conteúdo. E se não for respeitada a forma, qualquer coisa aprovada é demagogia contra as doulas, porque a lei não vai valer. E ainda que a lei entre em vigor, nós estamos proibindo que várias doulas que hoje estão no mercado, que atuem há menos de 3 anos, possam continuar trabalhando. E exigir um curso que a gente não sabe quanto tempo vai durar, quanto vai custar e vai elitizar o acesso a essa profissão e prejudicar essa profissão, razão pela qual a missão orienta não. Encerrada a votação. 380 sim, 57 não, uma abstenção. Está aprovado o projeto. Oi de novo, meus amigos, que eu amo de paixão. Oi, Laurinha. Presidente, mais uma vez, olha, eu vou puxar uma lista aqui da minha cabeça, projetos mais importantes que nós poderíamos estar votando no plenário da Câmara, que não a transferência da capital federal durante um dia, simbolicamente, para Salvador. Redução da maioridade penal, retirar o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário, reduzindo drasticamente os poderes do ministro Supremo, fim de decisão monocrática, está pronto, o Senado mandou, o presidente quiser pautar agora, pauta, né? Mandato para ministro Supremo, fim de supersalário, PEC contra IPVA, aumento de pena de furto, roubo e receptação, que eu já aprovei aqui, já aprovei no Senado,